dogmatismo que nós temos de abraçar uma determinada ideologia, pegar o político de estimação e deixar de ver a realidade política, deixar de ver o jogo real, aquilo que está acontecendo, e ficar nessa atmosfera de ideias, né, meio abstratas, ou de um político que você simpatiza e você não vê o erro nenhum deles. Né? Então, você vê que a política ela é tentativa de solução, mas ela também pode ser um problema se você fica muito imerso nas ideologias. Né? A política é feita com a matéria-prima humana. Puta. E o ser humano, ele é imperfeito, certo? Então não tem como você fazer uma coisa que brota, né, de uma matéria-prima imperfeita se tornar perfeita. Solução não existe. Quem não gosta de política será dominado por quem gosta. Ui. Foi meu brother Platão que falou isso. Ô, louco. Segundo que a gente escuta, né? Lê por aí. E o homem é visto como um animal político. Foi o brother Aristóteles, filosofando Você hoje, tá muito cara? brother dos caras, hein? Não, os caras falaram pra mim sobre isso. E aí, a ideia aqui é falar de direita e esquerda? Não é sobre isso, né, Não, Júlio? não. Mas é pra falar você aí, o sapien, igual a gente aqui, seres humanos, de humano pra humano, fica aqui com a gente que o assunto de hoje é sobre o quê, Júlio? Ciência política. Então, aqui no Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, a causa de hoje, ciência política. Você domina esse assunto? Cara, eu assim, Júlio... Eu vou falar que eu sou ignorante nessa parte já, vou usar assim. É que na escola a gente não recebe nenhuma informação. Poderíamos receber. Com certeza. Já da base, né? Não, vamos colocar outra coisa. Aí você vai na internet, o que você acha? É tigrinho, ser milionário, vender curso, andar de Lamborghini e vai passando Pastor o tempo Mirim, e essa palavra política vai sumindo. Aí O nosso tem convidado, Felipe Gava, do canal, inclusive, segue lá Pensando Alto, @Pensando Alto, certo? Sim. Ele é professor de Sociologia, Filosofia e doutor em Ciência Política. Pegou? Fica aqui com a gente. Passo a palavra para você. Obrigado por aceitar nosso convite, Felipe. A gente até pensou, será que ele vai aceitar, né, Júlio? Vai, Falar aceitou. com gêmeos. Os caras... Pô, tá aqui e acredito que é um momento... Não existe um momento certo e nem errado, mas eu acredito que hoje a sociedade precisa receber o seu conteúdo, cara. Então, para mim, pro meu irmão aqui, pra Giovana, na cabine de comando. É um prazer. Nossa audiência, fique aqui com a gente. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite de vocês, de estar aqui no Direto na Causa. E já vi que o papo vai ser legal. Porque os caras são bons de conversa. Já vi que é assim. Os caras formados em faculdade de assunto. Faculdade de assunto. Pode dar uma caixinha. Mas esse assunto eu não sei, olha. Assunto... Rapaz do céu. Mas você sabe que esse é um problema já, né? Porque todo mundo acha que sabe. Tem esse negócio também. Tem esse papo de que política, futebol, religião, todo mundo dá palpite, né? Então é complicado. Vamos ver se dá para ajudar aí a esclarecer algumas coisas, né? Acho que essa é a ideia. E Felipe, como que você chegou para estudar ciência política? Isso aí é loucura de adolescente. É loucura de adolescente. Primeira coisa é essa, né? Então você tá lá com seus 17 anos... Aí você tem que tomar uma decisão profissional, né, na formação e tal. E, poxa, na época que eu tava com 17 anos, metaleiro, cabeludo, revoltado, revolts. E aí eu falei, bom, vou escolher o curso, né? E aí eu já tinha uma predisposição às humanas. Né? Eu nunca colou para mim muito as exatas. Não sei com vocês como é que foi isso daí, né? A experiência com as exatas. Mas eu ficava fascinado com a disciplina de história, geografia, principalmente as duas, né? Que é o que tinha na época, nos anos 90. E eu achava maravilhoso tudo que estava acontecendo, né, com a humanidade, procurando sentido, procurando recursos, sobrevivência. Então eu falei, não tem jeito, é meio que um destino. Né? Até é o tema de um vídeo próximo aí que eu vou fazer. As ciências humanas como vocação e destino. O interesse sobre o comportamento humano, entender e tal. Então isso me chamou muito a atenção desde o início. Aí eu fui para Ciências Sociais, né? Passei na Unicamp, fui fazer lá e me formei na Unicamp. Posso falar um pouquinho dessa trajetória também? À vontade. E aí foi isso, né? Comecei na Unicamp, muito politizado. Isso vai ser um problema na minha formação também. Depois eu vou ter que fazer um acerto de contas com o passar do tempo, né? Então você vê que a política ela é tentativa de solução, mas ela também pode ser um problema se você fica muito imerso nas ideologias, né? E aí, bom, comecei a estudar por lá e tal. E fiz o mestrado na Unicamp também, né? Meu tema do mestrado, eu coloquei no canal, mas não sei se vocês viram, que é sobre teoria do partido em Lenin. Não, esse eu não Então vi, eu era comunistaço, assim, quando moleque, né? Era meio que a minha linha, assim. E estudei Lenin pra caramba, li muito e tal. Quando fui terminando o mestrado, aí eu percebi que tinha alguns furos lá na teoria, né? Do marxismo-leninismo, né? Que o pessoal chamava, né?
E aí fui me afastando um pouco. Aí foi quando eu conheci a teoria das elites, que eu citei num vídeo meu aí também. E aí comecei a falar, poxa, isso daqui não vai dar certo. Esse é um projeto furado, né? E eu percebi na minha formação que eu tinha muitas carências, muitas janelas lá. Por exemplo, eu não tinha lido direito um autor liberal. Eu não tinha lido direito um autor conservador. Então eu achei que faltou, né, na minha formação, uma abrangência maior de textos, de autores, né? Afinal de contas, a gente precisa disso. O pessoal que faz humanas tem que ter um perfil de estudo profundo, muita leitura, mas também tem que ter curiosidade e ter a capacidade de lidar com ideologias diferentes, né? E acho que esse vai ser um dos temas também que a gente vai voltar a conversar hoje, né? Que é a importância de você ser capaz de ler um cara que fala o oposto do que você pensa, né? E mesmo assim aprender com ele, né? Então fiz o mestrado lá, falei, tem um erro aqui, não quero seguir mais por isso, vou me afastar. Aí foi o momento que eu comecei a estudar outras vertentes, né? Aí fui fazer ciência política quantos anos depois? 8 anos depois. Aí fui fazer o doutorado. Nossa. Aí eu fiz o doutorado em ciência política na UFSCar, né? Entrei na UFSCar em 2013, já para estudar um autor inglês conservador, liberal conservador, né? Chamado Michael Oakeshott. Aqui no Brasil, quem conhece mais sobre o Michael Oakeshott é o Luiz Felipe Pondé. Até aprendi muito com ele lendo alguns artigos aí nessa época, aí 2009, 2010. Ele me deu muitos nomes que eu não conhecia. E depois tive a oportunidade de fazer uma parte desse doutorado fora, né? É o tal do doutorado sanduíche que o pessoal fala, né? Aí fui para os Estados Unidos. E lá eu estudei num lugar chamado Colorado College, né? Uma faculdade lá. Conheci um professor que eu tenho imensa admiração, que é o professor Timothy Fuller. Frequentei o curso dele lá. E, poxa, aquilo me abriu muito a minha visão de mundo e me serviu para repensar essa visão dogmática que a gente tem. Acho que esse é o ponto que vocês também gostariam de chegar, né? O dogmatismo que nós temos de abraçar uma determinada ideologia, pegar o político de estimação e deixar de ver a realidade política, deixar de ver o jogo real, aquilo que está acontecendo, e ficar nessa atmosfera de ideias, né, meio abstratas, ou de um político que você simpatiza e você não vê o erro nenhum deles, né? Então, essa minha trajetória me serviu para pensar bem, né, a necessidade da gente ter uma vigilância, um cuidado, uma atenção muito grande com os riscos de abraçar uma ideologia, né? Hoje eu me sinto muito mais um cético, mas no bom sentido do ceticismo, de alguém que tem uma dúvida e um afastamento. Quer dizer, político vem com uma ideia, será que é isso que ele está defendendo mesmo? Um partido vem, fala isso, fala aquilo. Vamos ver o jogo real. O que eles estão discutindo? Eles estão procurando o quê? E aí a gente vai perceber que eles estão procurando, em grande parte do tempo, posições de poder, né? E aí o cidadão fica aí, né, se digladiando, se matando, né, brigando com um parente próximo. Não sei se vocês fazem isso. Eu adoro fazer essa discussão. A gente teve vizinho que se matou. Ô, louco. Por conta de partido. De partido? De partido. Os caras estão aí, viu, tomando cerveja por aí. Exatamente. A família tá lá, perdeu Acabou a casa, com a família. acabou com a família. A gente tem um esporte em casa, que é o filosobol, a gente fala, né? Domingo, sagrado, meu pai e minha mãe, a gente almoça lá, né? Então, aliás, um beijo pros dois, né? E sempre a gente senta e discute. Então, são 3 irmãos. Hoje em dia está mais raro dos 3 irmãos estarem juntos, mas cada um tem uma visão política diferente, né? Então, geralmente eu sou meio cético, mais conservador, sou católico e tal, né? O único religioso lá também e tal. Tem o meu irmão que é mais liberalzão, né? Boa pinta, né? O mais bonitão nosso lá, liberal. E tem o irmão que é mais progressista, meio mais à esquerda e tal. Então é uma delícia. Nossa, que... É delícia. É tiro, porrada e bomba toda hora. E cada um colocando uma visão. Então a gente é meio que treinado nisso, né? Na arte de... A gente foi treinado nisso, a arte da discordância. Mas eu fui aprendendo com o tempo que não vale a pena a gente se matar, entendeu? E no final das contas vai voltar... Quem que vai voltar para a mesa? Vai voltar meus irmãos, meus pais. Eles são as pessoas que realmente importam. E aí você fica lutando por político aí que não tá nem aí para você, né? Então, nem sabe quem você é. Aí você... né? Quantas relações não foram quebradas aí nos últimos 7 anos? Vamos por 7 anos. 7 anos aí que a gente tem de relações destruídas, relações próximas, significativas, relevantes, em nome de políticos que fazem piadinha na CPI depois, né? E não vale nem a pena. Não vale a pena. Tirar uma foto com Posso tirar uma foto com É isso aí, é isso aí.
É isso, né? E acho que o que seria interessante é a gente voltar um pouquinho, a gente vai se aprofundar nesse ponto aí que você mencionou. A ciência política, ciências Uhum. sociais e ciência política estão no mesmo balaio ou se divide? Que lado vai para a sociedade? Ou, por exemplo, a palavra política. Beleza. Mesmo. É só político de estar no governo ou nós, como pessoas, seres humanos, temos esse lado político? Certo. A gente, assim, quando você entra no curso de Ciências Sociais, ele se divide em 3, né? Sociologia, Antropologia, Ciência Política. Então, a Sociologia, mais o lado comportamental, né? Então, investigar comportamento humano num nível coletivo, por isso que é diferente da psicologia, né? A Antropologia, que é o pessoal aventureiro, vai estudar cultura completamente diferente. É o pessoal meio Indiana Jones. Os caras vão lá pro meio do mato, encontrar indígenas, né? Conversar, viver. Tenho amigos meus que passam meses morando em sociedades indígenas. É o aventureiro. E tem a ciência política, que é o meu, que é mais de gabinete, leitura, né? Então é um pouco mais fácil. Que isso, aí a ciência política, indo para o ponto que vocês tinham me perguntado, a ciência política ela tem pelo menos 2 grandes regiões aí, tá certo? Que é uma que estuda mais o quantitativo, que faz levantamento de dados. E aí estuda cadeira no parlamento, número de votos, como que cada partido cresceu, diminuiu, opinião pública, que é uma área muito legal também. E uma parte que é mais de filosofia política, que estuda formas de governo, regimes políticos, padrões que a política possui, né? Ou seja, coisas que são contínuas ao longo da história. Então a ciência política se divide, muito grosso modo, certo? Nessas 2 áreas aí, o quantitativo e o teórico. Né? Eu sempre admirei as 2, mas eu segui pro lado teórico, né? Então, desde moleque, essa coisa de querer resolver problemas, né? O que eu sou, que etiqueta que eu tenho, né? Que ismo que eu sou, né? Então, depois com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e percebendo que não é bem assim, né? As ideologias, eu acho que elas continuam sendo relevantes, certo? O negócio de direita e esquerda existe. Eu acredito que existem valores diferentes, concepções de mundo, sociedade diferentes. Existe isso. Mas a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que isso é o principal. Olhar para os políticos e ver que existe um outro jogo que talvez seja até mais importante para eles, que é o da carreira. O da carreira política, certo? Então, em nome dessa carreira, eles vão usar o discurso que for. E muita gente acaba comprando o discurso político como se ele fosse a realidade política. Não. O discurso ele é uma parcela. Ele talvez seja a primeira camada, a camada mais superficial da política. Né? Ele é uma estratégia de conquista, uma estratégia de avanço de poder. E aí eu já estou falando demais, né? Não, mas manda bala. Isso que você falou da política, né? A definição de política. A definição de política, lá dos gregos, né? Polis, a gestão da polis, daquilo que é o coletivo, passa também pelo fato de que a política é a capacidade de aplicar poder, certo? É a capacidade de fazer alguém te obedecer. Né? Então, quem tem poder de fato é alguém que é capaz de aplicar força e poder sobre outro e que o outro vai ter que se submeter àquilo. Então, fazer parte das elites políticas é, na verdade, um dos propósitos da política. Né? Você caminhar para esse. Ou seja, Platão estava certo. Se você não souber sobre política, vai ser dominado por alguém que. Vai. O Platão tá certo, claro. E os gregos. Foi ele mesmo. Foi. Você acertou. Aliás, o professor falou que tá ok. Muito legal o seu começo aí também dos gregos, porque a gente precisa respeitar esses caras, viu? Então, eles são gigantescos, né? A gente pode ter uma discordância ou outra na nossa insignificância, tá certo? Porque eu não sou nada, certo? Eu brinco que eu sou a fumaça do escapamento do Fusca nesse jogo todo aí, porque Platão e Aristóteles estão num panteão aí, é outra conversa. Eu tenho que respeitar muito os caras, porque 500 anos antes de Cristo eles já estavam falando coisas extremamente relevantes e que servem de referência até hoje. A filosofia, política ou não, ela é uma análise contínua e uma resposta a Platão e Aristóteles, até hoje. Caraca, até a hoje. Filosofia está em tudo, sim. Né, Felipe? Tá no legislativo, no executivo, no judiciário. Eu acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre o papel dessas estruturas, né? Cara, posso falar disso? Por favor. Esse negócio dos 3 poderes aí é uma construção liberal, tá certo? Então, nós temos aí cerca de 400 anos dessa ideia de uma quebra do poder, né? Pelo menos nessas 3 partes aí, legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma grande gambiarra. É uma grande gambiarra, né? E ela nem sempre funciona bem. Eu até me arrisco a dizer que ela nunca funciona da forma como o pessoal planeja. Não existe isso.
É uma gambiarra para quê? Para evitar a tirania de um poder sobre outro. Né? Eu tenho divergência com liberais, né? Não sou exatamente um liberal, mas a ideia de que o poder precisa ser controlado, fiscalizado, observado é algo fundamental. Isso eu acho válido ainda hoje. O Brasil precisa disso também. O Brasil precisa ter um olhar de fiscalização. Por isso que eu até estranhei quando tem aquele vídeo meu lá, né, sobre o STF. Eu não falei nada demais, pô. Tem gente que xinga os caras do STF lá, né? E o que eu tava falando é a necessidade da gente ter um pé atrás, a vigilância, a observação do poder. E esse é o papel do STF? Aliás, qual que é o papel do STF? O papel do STF e do Judiciário brasileiro, se você pegar a Constituição de 88, é de ser o guarda da Constituição. Tá? O que é ser o guarda da Constituição? Ele é o juiz. Ele é chamado de juiz, não é à toa, é que nem no esporte mesmo. Tá? Ele é o juiz. Enquanto a sociedade civil faz o jogo real, a disputa por influência, por ideias e tudo mais, esquerda e direita, tá pau comendo lá, o STF ele é o responsável por saber se o jogo está rolando dentro das 4 linhas, certo? Se o regulamento está sendo cumprido, se você está violando regras, e ele vai ajustando isso. Então ele é um guarda da Constituição. O ideal, então, é que o judiciário seja muito mais discreto, ele seja... Né? Ele não se sobressaia tanto. É que nem num jogo de futebol mesmo. Né? Então, quando o juiz começa a aparecer muito, é mau sinal. Né? O jogo não tá legal, não. Quem tem que aparecer são os jogadores. É o gol, é o escanteio, entendeu? É isso. Então, o juiz ele tem que ser mais discreto, ele tem que ser mais distante. Quando eu era mais garoto, até os anos 90, ninguém sabia nome de ninguém do STF. Não sabia. Quem que é o juiz do STF? Ninguém sabia. Hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo conhece os caras, né, os 11 lá, sabe nome, sabe tendência, esse faz isso, esse faz aquilo. Não é um bom sinal isso. Né? É um sinal da judicialização crescente da política no Brasil. Tudo passa a ser judicializado. O cara fala um negócio, a STF vai em cima. Eu falei isso também no meu vídeo, né? Durante a pandemia mesmo, né? Eles começaram a definir o número de macas por hospital. Tudo bem, é importante que tenha muitas macas, que a saúde seja preservada. O combate à pandemia foi necessário. Mas você entende que o judiciário começa a falar de tudo? Então existe eu acho que tem uma hipertrofia do judiciário brasileiro e isso a gente tem que ficar atento. Voltando à questão da gambiarra. Então, nós temos os 3 poderes, o executivo, o presidente, né? O legislativo, que é a representação das vontades populares, através de deputados e senadores, fazem leis, pelo menos em tese deveria ser assim. Não sei se eles são tão eficazes assim, né? Não ando muito contente com essa magistratura toda aí. E o judiciário que observa o jogo. Então essa gambiarra foi feita lá pelos liberais ingleses, americanos. Né? O John Locke e o Montesquieu são os grandes nomes dessa grande gambiarra aí, pensando que nenhum poder deveria se destacar. Né? Que houvesse um equilíbrio de fato. Você tinha uma ideia nobre, vamos dizer assim? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, uma ideia nobre. Para que não houvesse tirania. Né? Então, o presidente ele tem um raio de ação, mas não pode passar disso. Ele tem que ser pressionado. Então você joga um contra o outro, né? Como se fosse um sistema concorrencial. A ideia do liberalismo era essa. Mas sempre dá errado. Tá um cheat, né? E a gente escuta uma coisa que você falou no seu vídeo, né? Desde 88, 89... A gente vota no menos pior, né, cara? No menos pior. No menos pior e parece meio sadomasoquista. Ou vou votar nesse porque ele rouba menos. Ele rouba, pelo menos ele faz. Tem essa também, né? Rouba mais faz, Rouba mais faz. Tem a frase. É que hoje, antes isso daí era aplicado a um político específico, né? Que era o Paulo Maluf. Falava muito exatamente. Cresceu, passou aqui na escola. Rouba mais faz. Escutou muito da nossa mãe isso aí. Hoje em dia é um lema que a gente usa para todos, quase. Você vai votar para um que rouba mais faz. Né? Ou não sei nem se faz tanto. Né? Puta vida. Mas veja o caso da República Brasileira, né? Depois da ditadura, depois do regime militar, que é 88. É o ponto que acho que é legal também conversar. 88, a gente tem a mesma idade, né? Então, a gente tinha 6 aninhos. Moleque, nossa. Sarney de tudo. Sarney. Nossa, aquele governo. Ia no supermercado, inflação. Aí Vocês iam também? Meu pai ia lá, pegava 3 carrinhos, porque depois ia ter inflação alta. Que eu lembro do Danone e dos Trapalhões, minha mãe pegando, porque vamos aproveitar que tá um preço mais barato agora, porque depois vai ser... Olha isso. Olha quem gente...
Vai dar no livro dos Tem Trapalhões. gente que Então. se tiver escutando... Trapalhões Esses caras tão não sabe o que falando. tão falando. Não, mas relaxa. Soltar um disquete aqui, então, o quê? Inglês. Não, a galera não sabe o que é hiperinflação, né? Que a gente viveu. Cara, A e olha, dificuldade a gente que era era. pequeno pra lembrar disso. Mas a gente viu os pais correndo atrás disso, né? Então, recebia o salário, voa pro supermercado, lota o Olha, carrinho até me que dá. arrepia, Era velho, se eu horrível. lembrar disso. Cara. Péssimo. E aí, bom, o Sarney não foi eleito por voto popular, né? Foi por voto indireto, né? Foi aquela coisa do Tancredo e tudo mais. Não vou entrar nisso. A questão é que o Brasil, depois das eleições majoritárias, ele é uma sucessão de frustrações. Eu não vou dizer nem de erros, mas sucessão de frustrações. Não sei se vocês concordam comigo. Mas você tem o Collor. Nossa. Primeira eleição de 89. É. Eu me lembro que já foi uma eleição muito polarizada, isso daí, Collor e Lula. Né? Já começou Já ali. tinha, eu tenho uma tia italianona, né, tal, que ela já falava, se o Lula ganhar, eu vou embora pra Itália, não sei o quê. Então já tinha essa coisa da polarização política aí. Tinha da Pátria também, que ele usava muita bandeira do Brasil, eu lembro. O Collor, né? Nossa, Sim. demais. usava. Pátria, minha pátria, de cabelinho velho, era Carro galã. importado, os É, carros O importados. Brasil só tem carroça. Isso. O Brasil só tem carroça. E já é uma eleição que você vê que a cosmética da política conta muito. Que isso é uma coisa também que a gente precisa ficar atento. Né? O que é a cosmética? O Collor, né? Que ganhou votos porque ele era bonito, por exemplo. O cara mais bonito. Era bonito, mas ele era muito arrumadinho. Né? Tem uma... Desculpa se eu ficar fugindo muito. Não, né? não, mas- O povo tá acostumado aqui, né? É. A gente abre Vocês um sabem, monte né, de pessoal? janela do Windows, a gente Mas vai vai fechar. Depois a gente vai voltando. É, quem segue já conecta, já Já tá conecta, acostumado. já Fica sabe que é igual, tranquilo, gente. fica tranquilo. Vamos lá. Eu lembro que tem uma história no livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que é um ótimo jornalista, né? E ele fala do Collor, que o Collor ele era bonito, porém pouco popular. Ele era muito arrumadinho, o cabelo engomado, tal, tudo certinho, né? Então, um marqueteiro dele deu uma ideia antes do debate com o Lula, que o Lula era a cara do povo, certo? Aquela história. Nisso ele ganhava. Falou, Collor, você tá muito arrumadinho. Faz o seguinte, dá uma corrida em torno aqui do estúdio para você ficar um pouco desarranjado e aí o povo vai ter uma identidade maior com você. Então ele ficava andando assim para dar uma suada, o cabelo ficar um pouco despenteado. Por que eu tô falando disso? A cosmética da política, né? E hoje a gente chega nisso também, né? A cosmética no discurso político, a cosmética na estratégia política. E aí você aí tá discutindo com pai e mãe a sério, sendo que muitos políticos estão só querendo ganhar voto e posição. Mas voltando para a República Brasileira, para a gente fechar as janelinhas do Windows aí, que é uma sucessão de frustrações. Né? O Collor foi uma frustração, né? Muita gente já votou nele porque era o menos pior. Você tem o Fernando Henrique, que é assim um breve período ainda... tem muita crítica, muita gente teve o Fora FHC e tal, mas aí teve o Plano Real que deu aquela... ajudou muito nesse problema da inflação que a gente viu. Né? E a gente viveu quando garoto. E depois aí começa o menos pior. E começa essa polarização. Né? Lula, Dilma, né? O Temer. Entra na fila do pão aí também. Exato. Entra nisso, Bolsonaro e Lula, e a gente chega nessa situação política de hoje. Né? Que eu acho que existe um lado muito fake da política atual. Né? Nenhum dos dois lados defende exatamente aquilo que pronuncia, que fala. Então, hoje não... Eu já me frustrei muito, hoje eu pretendo ficar um pouco mais distante. É a brincadeira que eu fiz no vídeo lá, né? Na hora da votação, você vai votar em quem? Meu amigo ia pra praia. Eu ainda não vou pra praia. Eu acho que é possível pensar no voto útil, mas com muito cuidado, muito pé atrás. Não dá pra gente abraçar os políticos assim, né? Achar que ele é seu brother e... Imagina, de jeito nenhum. E você acredita, Felipe, que com a internet mudou muito, né? Sim. Depois a chegada da internet deu mais voz pro povo, deu mais oportunidade para as pessoas buscarem informação ou desinformação, porque tem muito fake news. Tem. E aí, o que acreditar, o que não acreditar? Porque, igual você falou, você começa a ficar até um pouco cético. Não vou acreditar mais nada, não vou nem votar, vou pra praia, não adianta nada, eu vou votar nesse aqui, vai roubar do mesmo jeito, se eu votar nesse, parece que eu acredito, sociedade em geral, parece estar no mato sem cachorro. Mato sem cachorro, né? Num looping, né? Você entra no vórtice, parece a mesma coisa, uma merda, né? Aqui. Aí a saúde, a político, gente sempre saúde. vive discutindo sobre a saúde, sobre a educação, principalmente. No nosso país ainda, eu acredito que essa lupa deveria ser até maior ainda para educação, né? Para educação. Porque pensa, tá pagando... Tô viajando aqui. Tá pagando imposto igual louco. A gente é considerado como rico, né? Em determinadas regiões. E não mudou até agora. O asfalto continua fodido aqui na frente. Não arrumaram por quê? Mudou e o cara sempre com a promessa. Eu vou melhorar a saúde, a escola. E, gente, eu tô com 43. Então, tenho consciência e continua a mesma coisa. Deixa eu concluir. E aí, vendo isso da informação, você acha que
povo ganhou voz, as pessoas estão tendo são mais conscientes em relação à política? Eu tenho dificuldade de dizer que são mais conscientes. Bom, as redes sociais vieram, né, chegaram, elas são uma realidade, e elas causam muito mal-estar, principalmente para os poderes estabelecidos. Eu acho isso bom. Isso é bom. Isso eu acho bom. Acho que os políticos terem medo das redes sociais é uma coisa boa. Eles não podem ficar confortáveis. Né? Os políticos eles têm que estar desconfortáveis e ter um certo receio do povo. Né? A gente precisa pressionar. Eles têm que saber que se a gente falar alguma coisa, se a gente se posicionar, eles correm riscos. O político que não corre risco, que não sente que tem um risco atrás dele, ele fica muito confortável e faz menos. Né? Então é um problema. Agora, as redes sociais elas chegaram, elas são simplesmente uma realidade. Vai ter a disseminação de muita fake news, isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, você vai ter fiscalização, observação, coisa que não tinha na nossa época. Né? Então a impressão que dá é que tem mais casos de corrupção e tudo mais, mas é porque há uma exposição maior. Realmente, né? Então eu acho, né? Então ela é a famosa faca de dois legumes, né, que o pessoal falava. Né? Tem os dois lados da moeda aí. Eu acho que ela tem um lado terrível e um lado maravilhoso das redes sociais. E a gente vai ter que decidir o que fazer com ela. Né? E eu não sei se vai ser o povo que vai decidir ou se vai ser algum poder estabelecido. Porque você tem o discurso que é o discurso da regulação e o discurso da abertura completa. Né? Aí você em casa vai ter que decidir aí o que você prefere. Né? Que nem você falou dessa questão da regulamentação e a questão do STF. O Léo Lins, né? Isso. Tipo, a comédia também virou um negócio bizarro. Os caras sendo, tem tanta... De novo, saúde, tem hospital fudido, Sim. Né? São preocupações que isso cabe ao STF ou... É o que eu falei, né? O STF está legislando sobre tudo agora. Então ele vai avançando. Né? Então é um comediante, é o hospital, ele vai, todo lugar ele vai botando a sua posição. Acho isso problemático. Eu acho isso problemático, eu acho isso perigoso. E não troca quem tá lá. Isso. Na verdade, eles são. É um posto vitalício, né? Vocês são por indicação. Tipo o contrato da Nike? Eu falei, é mesmo? Vocês são por indicação presidencial. Então, toda vez que vaga uma cadeira no STF, um presidente indica, ele é passado por um escrutínio, né? O pessoal usa esse termo, escrutínio do legislativo, que aprova ou desaprova. E aí ele entra e ele só sai aposentado. Tá? Nunca teve um impeachment de um juiz do STF na história do Brasil. Então você vê que é um governo, é uma esfera de poder muito estável, né? Então é um problema isso. Mas só para não deixar passar barato, né? Essa história da legislação, da regulação das redes sociais ou da desregulamentação. O Brasil ou os poderes estabelecidos vão ter que decidir aí o que fazer. E eu vejo que nós vamos ter que ver o mal menor. De novo. Em política tem muito disso. Tá? O mal menor. Tá? Quando eu era garoto, lá estava pensando na minha profissão e tal, eu queria soluções políticas. Como a gente resolve os problemas. Eu não acredito mais nisso. Caraca. E não acredito. Solução política? Não. Isso daí é conversa para boi dormir. A política utópico. É utópico. É utópico. O exercício da utopia, de pensar em soluções, acho até criativo, interessante. O nosso Platão já fazia isso na República, certo? Brainstorming, né? Mas o realismo político ele se impõe. A gente tem que ser muito realista, certo? E não é só Brasil, não. A política não tem resolução. Por quê? A política é feita com a matéria-prima humana. Puta. E o ser humano ele é imperfeito, certo? Então não tem como você fazer uma coisa que brota, né, de uma matéria-prima imperfeita se tornar perfeita. Solução não existe. Acho que a gente tem que deixar as ilusões logo para trás. Não tem jeito. Então, qual é o mal menor na questão da regulação, né, das redes sociais? Existe hoje uma linha, geralmente ligada a um grupo político também, que defende regulamentação. Certo? Certos discursos não podem aparecer e tudo mais. Qual que é o pró disso? De fato, existem discursos que não cabem numa sociedade, sei lá, democrática, uma sociedade, né? Discursos de ódio extremo, sei lá. Né? Tudo bem, então existem realmente coisas que não cabem mais no nosso ambiente. Só que qual que é o problema? Se você define que alguém vai decidir o que pode e o que não pode ser dito, você entende que essa pessoa ficou numa posição muito perigosa pra gente? Então isso pode, isso não pode. Quem que vai fazer esse papel de censor? Quem que vai fazer esse papel de peneira aí?
né? Alguém vai fazer. E é uma pessoa. Né? Carne e osso. Com sentimento. Com sentimento. Interesses, sonhos. Ele falou, eu não vou, tudo bem. Maquiavel dentro dele. Não tem interesse? Não tem pressão? Você acha que os políticos são só seres que flutuam por aí, vivendo de ideologia? Não existe isso. De sol, não. Né? A gente estava conversando aqui, né? Não vou explanar vocês, né, para o público, mas não tem os setores todos aí? Eu na minha área universitária, vocês na parte da saúde. Não tem interesse para todo lado, pressionando, né? É um problema isso daí. Então, políticos de carne e osso submetidos à pressão, né, e a interesses de grandes empresas, partidos, vão ter que decidir o que pode e o que não pode. Isso é um problema, certo? Problema da abertura completa. Deixa o pau comer, fala o que for aí sem regulamentação. Você tem um pró que circulam as ideias. Eu gosto muito disso. Eu acho interessante. Ideias circulantes. O problema disso é que vai ter fake news, vai ter ideologia extrema, vai ter fanatismo, alguns discursos de ódio vão aparecer também. Sociedade brasileira, qual dos dois você prefere? Porque não tem um ideal. Né? Ou alguém legisla, define o que é permitido, ou a gente deixa o jogo em aberto e vai ter que tolerar, né, fake news e tudo mais. É uma decisão a ser tomada, né? Eu gosto muito da circulação. Deixa eu fazer só uma defesa da circulação das ideias, né? O pessoal de humanas não vai gostar dessa parte. Que é o seguinte, né? Quando eu estava na faculdade, aqui no Brasil, tá? Em outros lugares é um pouquinho mais aberto isso. Você vai ter acesso basicamente a uma linha ideológica. Nas humanas isso é um grave problema. Você vai lá estudar, vai fazer lá ciências sociais, história, filosofia um pouco menos, tá? Pelo que eu pude perceber. Você vai ler muitos textos de uma determinada tendência política. Né? Então, em ciência política, geralmente a gente vê 3 grandes blocos, certo? Liberalismo, conservadorismo e, na falta de um nome melhor, progressismo, socialismo. Tá? São essas 3 grandes matrizes ideológicas. É assim que o Hayek define o campo, né? Define o estudo da ciência política. Você vai ter acesso a textos do campo do progressismo, né? De uma forma muito mais desproporcional. Então você vai ler autores que são mais de esquerda, você vai ler autores que são mais socialistas, mais dessa linha. Mais radicais ou menos, certo? Então eu só fui conhecer muitos dos nomes que para mim hoje são relevantes e que tem muito a dizer para a gente, para entender o ser humano, entender a sociedade e tal, depois da faculdade. Então eu tive ótimos professores, mas eu me sinto um pouco traído por isso. Né? Pô, quando eu entro para fazer ciências sociais, eu tenho que ler tudo. Tudo. Eu sou um profissional das ideias. Eu não sou alguém que vai lá para defender uma matrizinha de política, entendeu? Pô, é muito pequeno isso daí. Limitado, né? Não dá, eu tenho que ler tudo. Eu sou profissional das ideologias, eu tenho que conhecê-las todas, gostando delas ou não. É aquela coisa meio Bruce Lee, de ser como a água, né? Perfeito. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que tentar entender como ele funciona lá dentro, a coerência interna dele, os problemas. Eu li do campo político, eu li todas as áreas. Fascistas, eu li. Tem que ler, meu. Você não gostou? Tudo bem, tem críticas, tem posições horrorosas que eu conheci lá. Mas você tem que ler, pô. Você tem que ler tudo. Então eu acho que o curso de Ciências Humanas, hoje em dia no Brasil, ele foca em uma área só. Né? Uma linha política só. Eu acho isso uma sacanagem com os estudantes. Os estudantes têm que ter direito a acesso a tudo. Eu fiz isso na minha trajetória particular. Né? Terminei o mestrado, marxista, sou de esquerda, mas eu falei, tem coisa errada aqui. Tem coisa que não está batendo, tem problemas, tem brechas. Por que foi dar depois naquela violência toda, né? Do comunismo, milhões e milhões de mortos e tal? Então tem alguma falha teórica. Aí eu lembro que a minha banca de mestrado falou, faça o doutorado logo na sequência. Tá legal o trabalho, dá uma desenvolvida aqui. Falei, eu preciso de um tempo, eu vou ter que ler outras coisas. Né? Aí foi até difícil de voltar. É o que eu estava falando para vocês, foi até difícil de voltar. Mas eu queria ler outras coisas, tive que fazer isso sozinho. Mas não é para um curso apresentar isso para vocês? Não é para ter professores que sejam honestos e falam, isso aqui é o liberalismo, isso aqui é o conservadorismo, isso aqui... É de você... Você tem que apresentar o leque todo, entendeu? É esse acervo, todo o legado que a ciência política tem de maravilhoso tem que ser apresentado para o aluno, não uma única fração. Por isso que eu tendo nessa decisão difícil de regulamentação ou não regulamentação, eu acho que a não regulamentação tem problemas gravíssimos, mas pelo menos eu vou poder conhecer aquilo que eu acho interessante. Fazer a filtragem eu mesmo e não delegar isso
a um poder político submetido a interesses e tudo mais, entendeu? Então eu acho que é fundamental a gente ter liberdade de expressão, liberdade de circulação de ideias, gostando ou não delas. Né? O pessoal é muito hipócrita com relação a isso, né? Fala que tem que ter liberdade de expressão, tal, até que o adversário fala. Aí corta. Direita ou esquerda, tá certo? Acabou. O adversário falou, você fala, não, isso aqui não dá, isso aí é discurso de ódio. Aliás, o termo discurso de ódio, muito solto, como é hoje em dia, você não tem uma definição precisa, ele sempre é usado como um tacape político para calar o adversário. Né? Então, você fala uma coisa, isso é discurso de ódio, isso aí é discurso de ódio. Então você cala o outro. Os debates, cara. É horrível os debates. Você acha que existe debate real hoje em dia? Debate não. Que é o nome que os caras dão. É o nome que os caras dão. Teatro é ótimo. Os caras dão é ótimo. Porque aquilo ali é palhaçada. Ninguém tá falando Igual, eu trabalhei em multinacional, você tinha que apresentar seu orçamento. Apresenta aí o seu plano, faz um power, sei lá, minha ideia, né? O cara tá viajando talvez aqui, mas tem alguma coisa, mostra, apresenta, ó, a população tá acontecendo isso, nosso plano. Outra coisa também, depois a gente pode falar também, esse número de deputados que vai aumentar agora, isso. né? Os caras estão aumentando. Pô, mas a rua continua fodida, escolas são... Sim. Não faz sentido. E aí você vê que, nesse caso, como em outros casos, as bancadas de esquerda e de direita votaram juntos, certo? Porque é bom para eles. Então aí é o sistema respondendo a uma necessidade própria deles, não é da população. Ninguém pediu para aumentar deputado. Né? Você tem 513 hoje, né? É mais do que suficiente, não? Isso daí com uma porrada ainda de benefícios e assessores, é mais do que suficiente a gente ter 513 deputados. E vai aumentar. E qual que é o poder de resposta da população a isso? Quase que nenhum. Né? Quase que nenhum, porque a gente está na mão deles. Então, eu acho que é sempre bom, é sempre saudável numa sociedade aberta como é a nossa, como é a ocidental, que os políticos tenham um certo receio da reação popular. E senão eles ficam muito mal acostumados, entendeu? Isso é um grave problema. Então, é para aí que a gente tem que pensar. Então, acho que por aí. Parando aqui, quero voltar para a gente falar de democracia. Então você aí, que está nos assistindo, acompanhando até agora, você está gostando? Vai lá, comenta, interage aqui com a gente, sem o discurso de ódio, mas também se quiser deixar o discurso de ódio com alguma ideia aqui. A gente ama também. Vem aqui trocar ideia, né? Dá a sua opinião. O Felipe também aí vai respondendo conforme for aparecendo os comentários também. Então, se tá gostando, galera, se inscreve no canal, curte aí e compartilha para quem precisa ouvir, escutar e assistir o episódio de hoje, né? E lembrando também que nós apoiamos o ICCT, aqui tá o QR Code, Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores. Se vocês puderem contribuir com qualquer valor, vai ajudar bastante. Ah, não dá para ir lá conhecer o ICCT, moro longe, não sou de Campinas, não tem problema. Entra aí no nosso canal, né, Glauco? Tem aí 6 episódios falando sobre o trabalho fantástico que eles fazem. Então, se você puder contribuir qualquer valor, legal. Tem celular para doar, General Manager de multinacional aí, com celulares aí de marcas 9.200 representantes. Vai trocar a frota aí? Vai trocar a frotinha de celular? Manda lá pro ICCT. Cara, e também, se você quiser participar do Futebol de Cegos, toda sexta-feira, 10h30, Salmir Santos, nosso amigo. Beijo. Precisa de voluntários para goleiro, certo? Beleza? Giovana, tem dúvidas aí, Giovana? Vamos? Posso ir pra mim aqui? Não, e além que você tava dando um recado pro pessoal, a gente tá brincando aqui de escrever, diálogo, é muito além disso. Aqui é o momento, como o Felipe disse, é pra gente distanciar, ter mais consciência, refletir, se distanciar um pouco, tirar essa passionalidade, talvez a palavra certa, não muito sei. Bom. Não, eu amo que é ele. Não, é a gente. Nós somos prejudicados. Colocar num pedestal. Porque tem a gente. Você utiliza serviço público. E às vezes tá ruim, continua reclamando. Mas por quê? Porque você não teve uma visão. Tira a emoção. Somos seres emocionais. Dizem racionais, mas eu acho que é mais emocional do que racional. Tira um pouco, tira a passionalidade e fala. Deixa eu olhar bem isso aí, observar. Realmente isso faz sentido. Deixa eu ver o que o Felipe tá falando, pensar aqui um pouco. Depois tem o nosso canal aqui, o episódio com ele, mas tem um canal dele. Eu cheguei no canal dele, tá aqui por isso. Sensacional que esse cara compartilha. É pra sociedade. Pra somar. É pra somar. A gente vê hoje tanto conteúdo aí que a gente compartilha. Às vezes eu também, uma dancinha, uma brincadeira. Mas tem coisa que tem que chegar na gente. Como ele disse, na escola não chega. Não chegou nada disso aí. Bota lá, capitalismo. Fala, mas aí. Rapidinho, assim, faz um negócio rapidinho. Desculpa, Mas não, tá certo. É isso aí. É mais do que só compartilhar, né? Nesse sentido. Vai estar o descritivo aí do canal dele também, né? Chofana. Você falou da democracia. Não, eu ia falar sobre democracia, né? Vamos falar sobre voto. Uma coisa que me chama muita atenção, acho que todo mundo pensa nisso, antes a gente escrevia, né? Ia lá,
Mas aqui que eu vou votar. E aí veio a urna eletrônica. Isso dá uma dúvida muito grande. E aí, funciona essa urna? Não funciona? Isso melhorou? Não melhorou? O que você acha, na sua opinião, ô Felipe? Tal país usa Porque ainda assim, papel. é porque eu já escuto assim, lá nos Estados Unidos ainda é papel. Cara, Não sei aonde é papel. É verdade que nos Estados Unidos é papel. É ainda mesmo? Mas é uma bagunça aquilo lá também. Pô. Pô, se dá um ventinho, hein? Se dá um ventinho. Se alguém joga um foguinho, acabou. Você pode votar por correio lá, né? Eu não sei como é que eles fazem fiscalização adequada de um negócio desse. É muita loucura, né? Mas você sabe que esse é um assunto perigoso aí pro podcast de vocês, né? Já vi alguns que tomaram na cabeça por causa de debate sobre urna eletrônica. O pessoal conversa isso com um certo cuidado, né? Isso mostra que o Brasil ele precisa de uma certa liberdade de expressão um pouco maior. A gente anda um pouco intimidado, né? Entendi. E eu acho que esse deveria ser um debate super técnico, né? Não deveria ser um debate tão emocional também, já que foi falado sobre isso, né? Hoje em dia, você criticar a urna eletrônica significa que você é de direita, é Bolsonaro, boicota tudo, né? Não é assim que se... Vamos mapear. Vamos mapear mais ou menos. Sai aqui só pra gente dar uma mapear mais ou menos o campo político, né? E o pessoal da esquerda, curiosamente, acredita plenamente no sistema eleitoral. Assim, eu digo curiosamente porque a história da esquerda não é de confiança nas instituições, certo? Eles sempre fizeram uma luta que participa das instituições políticas, mas olha para as ruas, para o movimento social, para uma coisa exterior com muito mais atenção do que o processo eleitoral. Então hoje a gente vive também essa situação muito estranha no Brasil de que a esquerda é a principal defensora da institucionalidade, né? Pode ver o pessoal que defende mais o judiciário na política e tal. Então é curioso esse cenário do Brasil hoje. Mas eu acho que deveria ser um debate técnico. Eu realmente não... Foge um pouco da minha alçada saber se funciona ou não. Eu acho que é um processo nacional. O Brasil é um país continental, gigantesco. Temos um eleitorado aí de mais de 100 milhões de pessoas, né? 150 milhões de pessoas praticamente. Então isso deveria ter uma fiscalização técnica. E eu acho que deveria ser do interesse dos dois lados da política ter um processo transparente, não? Não deveria ser assim? Sim. Eu acho que quanto mais fiscalização, melhor. E a desconfiança, repito, a desconfiança é algo saudável na política. Você desconfiar. Olha, será que está dando certo? Será que não está dando certo? É assim que muitos autores que eu conheci me ensinaram. Pô, a gente tem que ficar de olho. De repente, né, pode ser uma estratégia de conquista de poder. Então, com relação às urnas, eu digo para vocês, não tem foi mais uma curiosidade mesmo, viu, Felipe? Mas eu acho que esse ponto deveria ser uma discussão técnica. Funciona, não funciona? Existem formas de você mensurar de fato? Se você precisar fazer uma recontagem, dá para fazer? Né? É isso que tem que ter. É isso que tem que ter. Um processo eleitoral é muito sério. Você decide quem manda. Então, a política não é a decisão de quem manda. 4 anos aí no poder, você vai escolher. E depois esse cara vai escolher um ministro do STF, né? O senador fica 8 anos. Então, quanto mais transparente e mais fiscalizável for, para mim, melhor. E uma curiosidade, perfeito, Felipe. E uma curiosidade também, você acredita que depois no processo da pandemia já em diante, essa parte política também cresceu, as pessoas buscarem mais informação ficou maior, né? Eu acho que o agravamento... O Brasil vem num processo de mudança desde 2013, mais ou menos. Né? 2013, que tem as manifestações, depois tem a queda da Dilma, e então aí a gente começa a ter uma certa radicalização, uma mudança, né? Antes você tinha uma oposição um pouco mais, como posso dizer, moderada ao PT, tá? Que era o caso do PSDB, que está agonizando, está morrendo o PSDB, né? Praticamente desapareceu. E aí aparece com força uma direita no Brasil, que era uma coisa que não existia, desde a ascensão, né, da Nova República, 89 para frente, aí, né? 85 para frente com o Sarney. E eu acho que depois da pandemia, então na verdade foi um pouco antes, um pouquinho antes, mas é que casa aí pandemia com rede social e smartphone. Acho que esse é o casamento bombástico que tem. Olha essa fórmula, hein? Olha essa fórmula, rapaz do céu. É isso aí. Né? Pensando bem, é isso. Pandemia, que aí você tem um isolamento grande e o pessoal usando a internet.
As redes sociais, onde você fica lá lacrando, imitando todo mundo. E qual que era o último que eu tinha falado? Pandemia, redes sociais e o smartphone. Porque aí dá a acessibilidade direta e rápida. Em qualquer lugar. Rápido em qualquer lugar. Anytime, everywhere, né? Tipo, é assim. E a internet é eterna, né? Aquele papo da internet é eterna. As ideias ficam lá, tá tudo registrado, né? Então falou, não apaga mais. E não tem muro, né? Não limita. Não o tem negócio nada. vai. Pô, você Não tá tem dormindo, freio. o negócio tá Alguém rodando. Mandou, tá no Japão, tá mal. Não tem limite de geográfico. Cara, nem é a louco pau, isso, cara. né? É muito maluco isso. É louco muito isso, maluco cara. isso. Vocês já viram já do podcast de vocês onde é assistido? Vocês já viram essa É métrica? meio, Não, não é meio loucura doido isso. né, cara? É incrível, cara. É muito legal. isso É aí. louco, você Alguém fica até em feliz. Portugal, Fala, pô, tem alguém em Portugal vendo a gente? Que doideira. É muito maluco. Não, e uma coisa boa é aquilo, né? De parar pra pensar, refletir muito sobre os anos 80, a gente foi criado, educado por um tubo. Educado, né? Eu também Assim, fui assim. Era Angélica, Xuxa, TV Colo. Aí você TV come Manchete, Cavaleiro do mano, Zodíaco. Eu tinha os heróis japoneses, a Exato. Jasper. Changeman, Flashman. Flash. Pô, Tipo, aí tinha uns, aí ia, né? Mas a gente foi Giban. Aí vai. fomos condicionado, né? Meio que nisso, né, cara? Já era fascinante, né? A gente ficava travado lá na televisão. Mas o smartphone mudou a realidade. Mudou completamente a realidade. Nossa. Mudou. E aí o impacto ele é aquilo que os sociólogos antigos chamavam de fato social total, né? Que é o impacto que atinge todas as áreas e ele é quase que universal. Claro que tem algumas regiões que não são tão afetadas, mas, poxa, a área de relacionamentos, a educação, talvez na área de vocês também, aí eu não sei medir. A parte da saúde, né? Deve ter algum impacto aí a importância da propaganda, Sim. a presença de marcas nas redes sociais, né? Então isso muda muito os relacionamentos. Eu sinto isso em sala de aula, por exemplo, né? Eu dou aula para o ensino médio e a relação com os alunos muda muito, né? Infelizmente. Isso daí tem um impacto. É muito difícil de você reter concentração deles. Né? Meu Deus do céu. Isso é Que desafio, bicho. muito. Que As desafio, escolas cara. estão passando por uma fase muito desafiadora. Algumas tentam incluir a tecnologia, mas quanto mais você inclui, Parece que fica mais distante. mais a escola não A consegue. parte cognitiva vai sendo afetada. Ele quer ser blogueiro, influenciado, blogueiro antigo. Blogueiro antigo, influenciador. Blogueiro antigo. Vai lá, João, para corrigir ele. É que, meu, esses negócios de marketing, os caras cada hora dão um nome, fica inventando. O Cota já falou entender pra atender. Caramba, eu ia pô, perguntar. é simples o negócio. Eu quero perguntar, É bem Felipe, por aí. assim, aí você falou dos alunos, né? É. E essa geração em relação à política? Eles Olha- estão mais interessados? O que você nota? Ou vão ser dominados por quem gosta. Vão ser dominados por quem gosta. Good question. Eu vi um ciclo aí na realidade. Bom, eu dou aula, tem que também falar das nossas limitações, né? Em casa é legal isso. Eu dou aula para um colégio particular de Americana, que atende principalmente o pessoal da classe média alta. Né? Então, tem um perfil de aluno. Americana também é uma cidade que tem um perfil político, como eu falei para vocês, mais à direita e tudo mais. Então, chega a mim o interesse dos alunos. Eles falam muito sobre isso, conversam muito sobre isso. Mas, geralmente, de uma forma muito irrefletida. Certo? Uma forma muito refletida. Eles meio que já compraram uma visão de mundo, não há muita abertura ao debate. Esse é um outro ponto que a gente meio que passou, que eu só queria... Pode, mas volta. Isso eu acho voltar. legal. Pode voltar, Felipe. A raridade de debates, né? A gente praticamente não tem nenhum tipo de debate. Né? É sempre... Ou é uma concordância permanente, e aí para mim isso é broxante, né? Muito sem graça, ou é porradaria, né? Selvageria. O ponto do debate, aquilo que o pessoal chama de conversação na filosofia, né? A arte da conversação, supõe que eu vou expor aquilo que eu penso, você vai ouvir, você vai responder a isso, e eu vou responder ao que você disse de uma forma civilizada, ou seja, a gente vai esclarecer as nossas diferenças. Pode parecer um pouco inocente isso, mas tem que haver algum lugar na sociedade onde esse debate ocorra dessa forma. Não é? Onde não seja tão passional, tão violento, tão virulento assim. Cadeira voando, né? E não tem. A universidade deveria ter esse papel. Não tem debate lá. Posso fazer uma provocação? Pode. Já vi debates maiores dentro da igreja do que dentro de uma universidade de humanas. Divergências maiores, entendeu? Tipo assim, eu penso isso, você pensa aquilo, tal, e a gente chegou num ponto aqui de entender as diferenças. Infelizmente, as ciências humanas, elas não tão legal, não. As diferenças, elas levam logo a um embate, né? Então, com relação aos meus alunos, teve um momento lá para 18, talvez um pouco antes, 17, 18, Brasil turbulento aí das manifestações, né, queda da Dilma, onde
houve um interesse maior pelo debate real. Por isso que eu fiz essa volta. O debate real. A ideia de conversar, de ler. Né? Eu lembro que tinha aluno que gostava de ler. Eu não indico mais livro. Porque não adianta, ninguém vai ler nada. Né? Então tinha aluno que falava, ô professor, você leu fulano de tal? Leu aquele outro? Leu não sei o que lá? Esse aqui é legal, esse aqui é bom. Esse aqui eu falo, cuidado com esse livro aí, tem umas ideias que não são muito boas, mas leia. Né, tal. Então, eu tinha um papel como professor de ser uma espécie de mediador entre o aluno e esse repertório das humanas, que eu acho tão valioso, entendeu? Acho tão bonito isso, a gente lê. Quanto mais mais autores você conhece, maior a sua lente para ver a realidade, não é? Isso é que é o legal. Então, está acontecendo isso no Brasil, e é o que a gente estava conversando. Platão diria o quê? Aristóteles diria o quê sobre tudo isso? Maquiavel, um outro cara provocador, né? Porra, Maquiavel, eu sempre fico nessa ambiguidade, né? Porque ele é meio diabólico, né? É meio diabólico, mas ele acerta também, então você fica nessa. A gente, como professor, tem que ser professor de humanas, certo? Outras áreas, outra realidade. De ser o mediador entre o aluno e todo esse repertório maravilhoso que as ciências humanas produziu de melhor. Olha, eu entrego para ele generosamente, é assim que eu tenho que fazer. Tá? O que você vai fazer com isso, aí é contigo. Né? Então eu tenho que ensinar todo esse, inclusive o repertório revolucionário às vezes também. Então, né? Falar para o aluno, isso aqui é o Marx, isso aqui é o Maquiavel, isso daqui é Santo Agostinho. Né? Se eu sou professor de filosofia, né, do ensino médio, eu tenho que transmitir todo esse legado bonito aí. Hoje em dia eu vejo menos. Eu acho que há uma diminuição da curiosidade por parte dos alunos. Repito, de um setor de classe média alta do interior de São Paulo. Eu não sei se isso se reproduz, do Brasil inteiro, sei lá, num Avenues em São Paulo. Vocês conhecem o colégio lá? Eu não sei como é que é lá. Né? Mas eu acho que uma realidade de muitos é meio por aí. Uma diminuição do interesse da política real, de um debate mais substancial, entendeu? Mais robusto. Mais assim. robusto. De esquerda ou de direita. Eu já tive alunos bons de esquerda e alunos bons de direita. Então, aluno de esquerda que ia lá e ele falava, mas professor, esse livro aqui, o Manifesto Comunista é legal? Ele lia e falava, leia com atenção aí, converse com seu pai, né? Eu sempre jogo para a família também. A família tem que acompanhar esse itinerário do filho. Não deixa sozinho, não. Tem livro que é muito perigoso, né? E, esse aqui e tal. E eu gostava disso. Era legal ter alunos que tinham um grande interesse por leitura. E hoje eu acho que diminuiu muito. Eles já têm uma posição meio fechada, né? E estão preocupados com outras coisas. Geralmente com bens de consumo. Bens de consumo. Eles querem sucesso, dinheiro, fama nas redes sociais. Rápido. E vai ter que ser rápido. Não tem mais essa ética do esforço, do trabalho progressivo, do acumulativo. Não tem. Entendeu? Eu vou fazer uma faculdade a duras penas, depois eu vou me iniciar na área, trabalhar nos empregos mais ou menos, para depois ir crescendo. Entendeu? Essa processualidade aí, para a geração Z, né, como o pessoal chama, tá meio que desaparecendo. Eles querem tudo ao mesmo tempo agora, né? Melhor. E esse problema, você citou a tal da Lamborghini na nossa conversa antes de a gente começar a gravar, né? Essa é uma frase do meu irmão, então eu tenho que dar essa... Fala pra ele. Ô, Todd, essa é sua, eu chamo ele de Todd, né? O apelido dele, carinhoso. Que hoje em dia o pessoal só é feliz se tiver uma Lamborghini na garagem. Né? Então os meus alunos estão nessa pegada também. Então você só tá feliz se você tiver, né, a Sydney Sweeney como esposa, uma Lamborghini, porque senão nada prestou. Então, se você coloca uma meta tão alta assim de objetivo de vida, a frustração vai vir a galope, né? Vai vir o rapidinho. autodomínio do ter, vamos dizer isso, essa corrida que a gente tá vivendo, né, cara? Como é que é? É o parecer, você tava falando, é o parecer, o ter, o ser e nada, né? Porque a galera tá nisso, cara, nessa alta performance toda hora. Cara, as redes sociais só mostram isso, é ser milionário, são mega produções com barulho épicos, coisa épica. Você fala, nossa senhora! Todo mundo repetindo o mesmo estilo de vida. Eu tenho uma sensação, não sei vocês aí, Giovana, me ajuda. Você que mas tá nos parece assistindo. que todo mundo, e você aí de casa também, deixa um comentário. Sei lá, tô lá na minha vida, lá, tranquila, em casa, varrendo, você tá fazendo qualquer coisa. Parece que todo mundo foi pro mesmo curso no final de semana, ou fizeram no mesmo lugar. Na segunda, você fala, mas caraca, todo mundo falou pra postar café, tá todo mundo postando café. É isso aí. É o prata, todo mundo postando prata, é a vida. Pô, que bagulho chato. Isso é miserável, né, cara? É muito ruim isso daí. É um empobrecimento da vida, eu acho. E aí, para defender a minha área, né?
a importância das ciências humanas, nesse caso, das ciências humanas robusta, entendeu? Da leitura, de você poder ter lentes diferentes para a vida, olhar para a realidade e falar, pô, eu não preciso fazer igual a todo mundo. Só que hoje está todo mundo, ó, na mesma marmitinha, assim, ó. Esse é o caminho da vida, é o caminho certinho, tem que ser, só vou ser feliz se for desse jeito. E ó, até aí o papo de ideologia vai meio pro ralo também, tá? Esquerda e direita fazendo a mesma coisa, né? O projeto de objetivo final é de fazer uma viagem, é de conhecer, sei lá, qual é o último lugar legal para viajar. Aí eu não tô nesse grupo. Dubai, né? Dubai Agora, tá... Dubai, você já tá... Você já Voar é no o... A380. Nossa, Mas Dubai é de esquerda ou de direita? Aí pra Dubai. Acho que tanto faz. Eu Tanto faz? Acho que tá tendo tudo dos lados. Porque cara, é uma corrida do ouro e as pessoas estão adoecendo com isso. Sim. A gente tá vivendo uma era de questão de saúde mental absurda. Isso, até. Aí é um ponto legal, eu estava pensando sobre como a gente podia conectar as nossas duas áreas, né? A importância da saúde mental. E eu acho que isso passa muito pelo comportamental. Não é uma coisa só médica e também não é só psicológica, eu acho. Psicologia é ótima, maravilhosa, serve para muita coisa, mas o social ele também atua nessa parte da saúde comportamental. Então eu acho que existe um elo aí também. Você fala da ascensão social, você fala no seu vídeo, né? Eu falo disso. Que eu falo no caso da política, eu acho, né? Que o discurso político como estratégia de ascensão. Porra, o que tem de político que faz isso? Sabe? Defende trabalhadores, o povo pobre, pra quê? Pra tomar vinho de 15 mil reais depois, né? Então tá fazendo a mesma coisa. Né? É a estratégia de ascensão. Mas eu queria reforçar esse ponto da falta de criatividade no olhar diante da vida. Entendeu? Que quem que vai dar isso? Cara, não somos nós, entendeu? Eu repito, eu sou quem nesse debate diante desses gigantes aí que eu gosto de citar nos meus vídeos, né? Montaigne, Nicolás Gomes Dávila, Agostinho. Sou nada. Eu sou a fumaça do escapamento do Fusca. Eu sou o zero. Mas eu aprendo com eles que existe uma profundidade muito maior. Eu posso ver a vida com muito mais riqueza. Né? Não a riqueza material, nada contra ela. Dinheiro é legal, corra atrás, faz parte, é bacana. Mas uma satisfação que é muito mais abstrata. Né? Alguns até diriam espiritual, né? E acho que dá para entender. Mas é uma satisfação que é o sentimento de estar vivo e de perceber a riqueza maravilhosa que é de estar aqui. E é a filosofia que vai dar isso. Não é uma área técnica que vai te dar isso. Né? Então acho que só as humanidades podem nos ajudar nesse processo, né, de saúde mental. E aí todo mundo seguindo o mesmo caminho, aí tirando foto no mesmo lugar, no mesmo ângulo, procurando padrões de beleza parecidos. Né? Porque hoje tá todo mundo, as mulheres, os homens também, né? Depois a gente pode os homens também. Pros dois lados tá difícil, né? Tanto pro homem quanto pra mulher. Não, eu tenho né? duas perguntas aqui que eu deixei aqui, que é essa questão da teoria das elites. Você passou, mas certo. Explicar um pouco sobre essa teoria e depois eu quero fazer uma pergunta acho que é polêmica sobre o nosso país. Mas vamos nessa. Na teoria. Então, a teoria das elites, o que aconteceu? Né? Você tem aí alguns autores italianos, né? O Pareto, o Mosca e o Michels, que é um alemão. E eles, na virada do século XIX para o XX, já vou passar essa parte chata para a gente conversar legal, tá? Eles começaram a perceber que na filosofia política se discutia muito projeto político, como ela funciona, tal, mas não se falava tanto assim, né? Não da forma moderna, pelo menos, sobre dirigência, sobre quem dirige, né, processos políticos. E eles, por experiência de vida, perceberam que certos grupos acabam se tornando hegemônicos e dominantes nesse caminho de ascensão social. Então, eles têm um olhar atento para como funciona a elite política. E aí é genial. Tá? O que eu mais gosto, na verdade, é o Robert Michels. Né? Então, eu estava lá no mestrado estudando Lenin e teoria do partido. Olha só, né? Velho, né? Coisa de velho. Em 2007, quando eu estava defendendo meu mestrado, isso daí já era super antigo. Pô, a Guerra Fria já tinha acabado, não sei o quê. Mas eu estava nessa pira aí ainda. E aí, poxa, o Lenin foi alguém que fez a revolução, ganhou. Né? Então eu tinha interesse de entender isso daí. Só que ele morre em 1924, e o processo depois vai pro ralo na União Soviética. Aí vai ser uma onda de violência, homicídio e tudo mais. Eu queria entender isso daí. Quem me fez entender melhor o processo do fracasso do comunismo foi a teoria das elites. Por quê? Porque no fim o que houve foi uma substituição de elites, entendeu? O sistema ele continuava relativamente parecido na União Soviética, mas o que aconteceu foi uma troca de elites. Né? Então você substitui a elite antiga, o czarismo, a nobreza, e aí quem assume é o partido bolchevique. Então a teoria das elites ela conclui
que é impossível uma sociedade passar sem uma elite dirigente. E eu só posso concordar com eles, não tem como discordar deles, né? Então eles acertaram nesse ponto. Por isso que a gente tem que selecionar a elite que vai nos dirigir, né? Aí você olha para a nossa realidade e a coisa fica um pouco difícil, porque a gente vai ter que selecionar entre essas elites, né? E se a gente for falar da elite brasileira, meu Deus do céu, né? A gente tá mal, tá muito a pé. Não só na política, tá? A elite econômica brasileira também. Né? Ela não dá bom exemplo, né? Não é uma elite que serve para conduzir bem o país, né? Então, ela tem um desprezo muito grande pelo social, pelas classes baixas, a gente tem um preconceito imenso. Essa é a parte que o pessoal vai achar que eu sou mais esquerda do que direita. Eu gosto de ser meio esse coringa, entendeu? E aí, Esses caras, é isso aí. São? Os caras não se posicionam, né? Cara? É o bem comum, né? Mas é o tal a importância do distanciamento que eu falei, né? De não comprar uma única lente e olhar o jogo como é. Então, beleza, eu entendo as críticas à esquerda, tem imensa razão a crítica à esquerda. A esquerda tem um projeto econômico que não dá certo, já foi testado centenas de vezes. Político, então, nem se fale. Culturalmente também tem muitos problemas aí, né? Mas quando a gente vai falar do pessoal das elites, da direita também, porra, tem erro. Tem nada, né? caramba. Então, a teoria das elites, ela te dá um olhar para perceber isso. Quem está dirigindo? Como que eles chegaram lá? Quais são as estratégias para chegar ao poder e para se manter no poder? E aí você vai perceber quem é que joga bem o jogo e quem não joga tão bem, né? E aí o sucesso político, ele é, digamos, a regra dos 9. Você tem muito a aprender com quem venceu na política. Seja de esquerda, seja de direita. Daí a importância também do olhar menos passional, né? Por que o Lula venceu tantas eleições? Certo? E ele ajudou a eleger a Dilma. Tem qualidades. Você tem que olhar para ele. Por que o Bolsonaro ganhou tantas eleições? Você tem que olhar para ele. Falar, ele tocou num nervo que fez a população vir com ele, né? Esse é o papel do cientista político. É alguém que tá um pouco distante do jogo. Agora acho que eu consigo explicar o que eu... Nossa, desde agora início, Desde lá de trás. Deixar um pouco das abstrações. O cientista político, ele tá observando o jogo, né? Então tá lá o jogo de xadrez, né? Que eu gosto muito de xadrez. Não sei se vocês jogam. Cara, eu acho que eu sou péssimo, mas... Eu não sei. O pessoal chama de capivara, né? Eu sou uma capivara. Cara, me dói ser ruim. O jogo que eu ganho é game só. Olha lá. Me dói ser ruim de xadrez. Eu queria tanto ser bom jogador, cara. É demais. Demais, né? É demais. Mas em ciência política você tem que ser o observador, né? E falar, o Lula, por que ele tocou a população brasileira? É isso é o que... Agora eu tô explicando o que faz um cientista político. Ele tocou porque existe um descaso com relação à classe trabalhadora no Brasil. Existe. Né? Existe um preconceito muito grande, existe muito racismo no Brasil também. Tudo isso é verdadeiro. Né? Então, se ele encampou essas pautas, ele conseguiu mobilizar corações e mentes, ele vence. Tem uma estrutura muito, muito forte, que é o partido dele, né? O PT. Tem uma... talvez seja o único partido real do Brasil, viu? O PT. Ah, é? É o partido no sentido lato da palavra. Tem uma elite, tem um líder carismático na ponta do negócio, que é o Lula. Tem um grupo de intelectuais que pensam, concebem a política do PT, eles estão pensando o tempo inteiro. Estão vendo quais são os erros deles. Estamos errando aqui. A última questão, os evangélicos. Os petistas não se dão bem com os evangélicos. Não conseguem voto evangélico. O que eles estão fazendo? Estão pensando em formas de abordar o público evangélico para conseguir mais votos. Está certíssimo. Isso é ser político. Né? Você tem um grupo de militantes antigos. Né? Então o PT ele tem essa estrutura inteira. Você tem militantes de base, aquela galera que vai para as ruas, tal, e você tem os simpatizantes, a galera que segue, o companheiro útil, né, digamos, que vota. Nem sabe de nada disso que eu estou falando, mas vota. Né? Então existe aí algo a se aprender. E por que o Bolsonaro ganhou? Tem que pensar nisso também, cara. Veio na contramão de um projeto que estava fracassando, que era o do projeto econômico da Dilma. Então você vê que o brasileiro vota muito também. A gente fala que vota por ideologia, mas a gente vota muito com o bolso, tá? Conta muito isso também. Existe o lado do emocional, mas o brasileiro vota com o bolso. Tem mostrado isso em várias eleições, né? E a simplicidade do Bolsonaro em abordar questões sensíveis do povo brasileiro, principalmente no campo da segurança, eu acho.
né? Da segurança e de alguns abusos da esquerda também em algumas áreas culturais. As pautas. A famosa pauta. Então, quando o Bolsonaro ia na Luciana Gimenez falar de bandido e tal, cara, é uma realidade brasileira negligenciada pela esquerda. A esquerda deu mole, não falava disso, entendeu? Então ele falava, tem que, bandido, eu não vou repetir porque são alguns palavrões, tem que não sei o que e acabou. O cara que tá lá morando numa periferia, ferrado, vê os bandidos nadando de braçada e falou, é esse cara aí. Né? Então, a ciência política é a arte de perceber falhas e acertos dos agentes políticos. E a teoria das elites, para mim, ela é extremamente valiosa para perceber o que há por trás do jogo, ou o que a gente consegue ver. Né? Porque tem muita coisa que a gente não consegue ver. Né? É mais profundo. Existe uma política subterrânea que aí você tem que estar envolvido com o jogo. Né? Saber quem conversa com quem. De vez em quando ela desponta. É como se fosse assim, um iceberg que de vez em quando aparece a ponta dele na água. Sei lá, quando um político se reúne à noite na casa de um ministro do STF. Os caras são inimigos, mas eles se reúnem para tomar um whisky e conversar. Isso é a política profunda. Enquanto isso, o outro se matando lá. E xingando mãe, pai, tio, quebrando relação. Então a gente tem que ficar atento a isso. A política é uma arte que tem várias camadas, né? Várias camadas. A gente vê geralmente a superfície da superfície. Então, falando em superfície, uma curiosidade. Por que o Brasil dá moral pra bandido, cara? Parece que ama, né? Não sei. E aí posso estar falando, tá xingando. Não tô falando. Bandido. Parece que hoje na rede social, você ser mais parecido com um bandido possível, no sentido, você ganha com vários pontos. A gente teve aí, né, nesses últimos tempos, a aparição aí de pessoas que tinham envolvimento com facções, narcotráfico e tal, que estavam sendo exaltadas por setores políticos e por parte da população também, né? Mas isso é um sintoma de um problema grave do Brasil mais antigo, que eu comentei no meu vídeo também, né? Se o brasileiro gosta de bandido, e a gente percebe que é difícil de colocar o momento histórico quando isso aparece, tá? Mas pelo menos no século XX para frente a gente vê isso, que é um processo de entender o banditismo como uma forma de rebelião contra a ordem justa do Brasil. Essa é a grande tese que está por trás. Então, assim, o Brasil é um país desigual, injusto, né? Opressor contra boa parte da população, tal. Então, aquele que rouba outra pessoa, ele acaba sendo um rebelde, né? E ele já pode apontar para uma mudança maior. Quem pensou isso foi geralmente o pessoal mais à esquerda. Isso tem que ser dito. Tá? Não é só no Brasil, em outros países também acontece, mas a glamourização de alguns criminosos, como se eles fossem... O termo é banditismo social. O pessoal usava isso para falar do Lampião. Né? Falava muito do Lampião. Então, o Nordeste brasileiro ele é uma região de opressão, de violência, ao latifúndio, né? E historicamente foi assim, a colonização. Então, o Lampião ele acaba aparecendo como um sujeito que vem para romper, quebrar, lutar contra as elites e tudo mais. Mas tem muito de ficção nisso. Aí tem dois problemas, né? Que é o problema de glamorizar o crime, porque eu acho que o crime não leva a mudança social positiva nenhuma. Isso não se provou. Ficar exaltando não tem nada a ver. Certo? Muitas vezes os bandidos eles só querem aquilo que todo mundo quer, né? Que os ricos também querem. Dinheiro, sucesso e fama. Só que por vias horríveis, né? De violência e tudo mais. Então, glamorizar o crime não vai levar à transformação social e você ainda causa uma distorção moral no país que é muito grave. Né? Então, essa simpatia que se tem no Brasil, muitas vezes isso é um problema grave, né? Não chegamos a tocar nisso. Mas o Brasil tem um problema moral muito grave. Muito ético e sim. É ético. É ético. Mas é porque a gente é convidado o tempo inteiro a ser as pequenas corrupções. Imposto, essas coisas. Vai cobrar tanto de imposto. Não dá pra sonegar dar isso aqui, não dá pra fazer tal coisa. Parece que o brasileiro é empurrado. Parece que é empurrado a fazer isso. Muito. E isso é universal, né? A gente é convidado a ser corrupto. Eu falo isso para os meus alunos, né? Vocês são jovens ainda, tal, não conhecem, vão crescendo. Quando você for ter que fazer alguma coisa na vida de diferente, trabalhar, construir uma família, você vai percebendo que os convites vão aparecendo. Se você tiver algum poder, tiver alguma influência, né? Senão não vai aparecer nem esse convite aí. Fica na sua aí. Nunca vai aparecer. Aí você vai ter vai dar nem pra você ainda dar uma... Exatamente. Vamos ver esse VIP, você não vai ter. Esse daí você não vai ter. Então esse é um problema grave. Eu acho que a gente tem que acabar com isso urgentemente.
Bandido é bandido e não tem que ser glamorizado. A gente tem que ter uma penalização muito maior. Vocês gostam de ver aqueles canais do YouTube de True Crime? Nossa. Eu gosto também. Não sei se é uma coisa saudável, né? Então, não sei se Tem uma os amiga, documentários... Por que você fica assistindo isso? Tragédia de avião. Por que você fica assistindo isso? De avião eu parei, cara. Algum dia eu vou pegar avião. O Litão manda bem demais, cara. E tem um outro que eu esqueci, que é piloto. Ele é piloto. O Lito fez agora. Muito bom. Porra, a didática do cara é sensacional os caras também. são bons, os caras são Explica bons. muito bem e são casos que a gente precisa avaliar, né? A aviação é um exemplo. A gente foi da aviação também por pouco tempo, mas mostra muita causa, principalmente. Caiu o avião, meu Deus, por que caiu? O que levou essa porcaria a cair? É a investigação que começa. Se a gente traz para o mercado corporativo, pô, isso é sensacional. Tô com problema psicológico, fisiológico. Material, operacional, que é a grande parte, comunicação. E a comunicação no nosso país é realmente falha, né? Porque é o que você falou, não tem como você fazer um... Não, mas eu ia falar do True Crime, perdão. Não, vai, que depois eu falo. Depois eu falo. Não, posso falar. Assim, né? Tô brincando. Você foi pra aviação, ele tava falando dos True Crime. Que tem a série na HBO. Eu tava com receio de não falar nada aqui, ficar travado, agora você começa a falar, é uma metralhadora. Vai embora. Desculpa. Mas o negócio do True Crime eu falei pelo seguinte, você já viu como que é a punição a criminosos nos Estados Unidos, em país um pouco mais sério? Cara, o cara comete um crime pesado lá, é prisão perpétua, funciona. São raros os casos de omissão do Estado em casos de crime. E aqui no Brasil é essa palhaçada, né? Eu tentei ilustrar um pouco no meu vídeo lá. Palhaçada de, além de glamorizar, que é um problema moral, um problema político que a gente tem, de achar que é legal ser bandido, né? Cultural, tá presente na literatura, no cinema e tudo mais, a gente tem um problema jurídico no Brasil que é a de completa passividade diante de criminosos horríveis. Então, tudo isso daí acaba cooperando. Né? Então, é por aí. Tipo, o cara mata, faz um puta de um rolo, né? Preso. O outro com um pó de maconha preso. Fala, não dá. Não dá. É muito... Até o caso do comediante que você citou no início. Posso ser honesto, eu não tenho uma opinião fechada sobre se ele deveria ser punido ou não. Eu pensei sobre isso e tal, né? Entendo que existe a situação de palco lá, né, do Léo Lins. Então, a situação de palco é uma situação de arte, então tem que ter um nível de liberdade maior. Mas vamos supor que ele merecesse uma punição. Ele estava tomando uma punição tão severa quanto um homicida, dependendo do caso. Tratado como... Assim, não é um humorista que eu sigo, eu falo... Nem gosto. Eu não gosto. Quem gosta dele segue... Tudo bem, não tem, mas não precisa tanto. Cara. E a desproporção da pena. Quer dizer, como que o país está bagunçado, a gente percebe que está bagunçado, quando um comediante tem uma pena que pode ser superior ao de um homicida, às vezes. Então, não pode ser você assim. Vê que tá errado. Tá zoado. Tá errado, falta essa... A gente precisa ter esse senso de proporção, entendeu? E com bandido não tem que ter tolerância, não, meu. Tem que pegar pesado. Eu tenho uma curiosidade que eu ia falar. Não sei, a hora que você chegou, a gente estava conversando aqui. Tem pessoas que chegam e falam assim, Júlio, não adianta a gente ficar discutindo de um lado do outro. Sempre tem uma força maior que domina esses dois e deixa o pão e circo ali pra galera ficar brigando. Enquanto isso, a gente perde até a parte do nosso município de saber quem é o candidato, o que estão fazendo. Acredito que a população deveria olhar mais, né? Olha, tem muita coisa aí. Tem muita coisa nesse discurso aí, né? Primeira coisa, a gente tem essa obsessão de ficar discutindo temas que são muito distantes. Essa ideia da pauta internacional. Hoje em dia a gente tem uma pauta internacional que o pessoal se sente muito mais atraído, né? Atacaram o Irã. Beleza, importante, vamos acompanhar. A gente não é também... Peraí, né? Jeca a ponto de falar fora da minha cidade, não importa. Tudo bem, mas dedica-se muito tempo a questões que não são diretamente ligadas a nós. Né? Então esse é o primeiro ponto. É necessário uma atenção para o local, né? Uma atenção para o local. Porque até o local tem uma margem muito maior de você... É como ninguém está vendo... Daí aí vai ficar meio repetitivo, mas a repetição ela é pedagógica, tá certo? Perfeito. Repetição ela é pedagógica. Vigilância. Se ninguém está vendo, é mais fácil de você desviar para cá, desviar para lá, usar recursos de uma forma equivocada. Então, você tem que ficar de olho nisso. E olhar para o municipal, olhar para o estadual, ficar de olho é fundamental. A população precisa de uma mudança de orientação, nesse caso. Outra coisa que você falou do poderes, dos outros poderes, né? Os poderes que estão por cima. É um outro tema aí muito legal também. Poxa, aí vai parecer que eu sou comunista ainda, né? Não sou mais, faz muito tempo que eu larguei isso daí. Mas com certeza o grande capital está por trás de muita política aí. Vocês sabem disso, né? Que eles financiam
políticos diferentes, né? Bancos, grandes empresas financiam campanhas tanto de A quanto de B. Eles pagam para os dois lados. Então eles estão sempre bem. Sempre tão bem Tá estabelecidos. vendo? O selinho lá que eu falo pra você do verde, que o povo coloca, fica, mas tem alguma coisa por trás. Isso é óbvio, gente. Isso aí é... Recebo o selo, mas tô pulando. Essa é a política profunda também, entra nisso. Acordos que a gente não vai conhecer, que os caras aí tratam isso com muito cuidado. Né? É uma coisa muito mais secreta do que parece. Né? A gente sabe que existe, mas é tratado de uma forma mais sigilosa. Então, sim, grandes poderes que sempre estão bem. Né? Um exemplo, o PT nunca engoliu muito o agronegócio. Né? Eles não curtem muito isso. É um setor muito de direita, né? O pessoal vota muito à direita, né? Muito ligado ao Bolsonaro. Então eles não engolem muito. Só que a economia brasileira depende do agro. Então você tem que conversar legal com eles. Bom, eles também não gostam muito dos evangélicos. A verdade é essa. Tá? Porque a ideologia socialista, mais à esquerda, tende a ver o cristianismo como tal do ópio do povo, né? Que é a expressão que o Marx usava. É uma ficção que atrapalha o andamento do processo de mudança social. Até hoje eles não veem com bons olhos. Se eu conversar com um petista, um simpatizante, geralmente, ele não vai curtir muito evangélico. Só que evangélico dá quanto no Brasil? Tem o quê? Uns 30%, 30 e poucos por cento. É eleitor, tem que conversar com eles. Né? Então, eles vão ter que se submeter a isso. Faz parte da estratégia política deles. Né? Então, política, nós temos esse nível da política profunda, do grande capital que coloca dinheiro dos dois lados e ganha sempre. Né? Ganha sempre. E tem o lado das ideologias. Geralmente a gente fica preso nesse. Né? Esse é o maior problema. Né? E a atenção pro municipal, pro local, acho que é legal isso. Acho que tem que ficar de olho. Não, e depois aqui, você falando, me veio o debate na cabeça agora. Eu falei, na cabeça cadeirada, me veio na hora. Assim, poxa, cara, que virou uma palhaçada, né? Virou algo pra... Não, pareceu... Uma cidade que nem é importante pro país. Não, São Paulo não é nada pro país. Não, sabe precisa o que de pareceu? Não, parecia uma encenação pra hypar na internet. Essa foi a sensação que eu tive. Eu queria que os autores da teoria das elites estivessem vivos para ver essa elite política que nós temos hoje, né? Porque as que eles estavam analisando lá atrás eram muito melhores, tá? Intelectualmente falando, Sim. Pelo menos. Tá? A gente pode ter discordância de projeto e tal, mas você conversa com, sei lá, caras de opinião política as mais diversas. Você pega lá um Churchill, né? Vai pegar um Roosevelt. Mais para trás você vai pegar lá, né, o pessoal da linha mais socialista, tá? Um Kautsky, que era um cara legal também. Uma cultura extrema, né? Um tratamento muito respeitoso da política. Aí você chega nisso daí, né? Nessa eleição de São Paulo aí com Pablo Marçal da Atena, quem mais estava lá? Tinha a menina lá, eu esqueci o nome também. Mas eu nem vou lembrar. Pra você ter uma ideia que eu falei, nossa. E eu percebi que tava esquisito no Roda Viva. Porque, olha, a gente assiste Roda Viva e quando um cara começa a olhar pra câmera e já nem tá olhando mais ali pra quem tá sendo, você fala, isso aqui é uma estratégia... Cara, ó, marqueteiro, né? Marqueteiro. De novo, aí a frieza do cientista político. Tem que olhar e, por mais que, né, você tenha... Né, eu, sinceramente, não me desce. Não me desce esse tipo de proposta aí. Tenho amigos que defenderam, mas eu falei, não, gente, tá errado, não. Péssimo. Cura né? um monte de gente, cara. Claro. Mas aí você tem que... Né, por que fez sucesso, pelo menos? Por que chegou tão longe? Né? Esse tipo de postura do Pablo Marçal, né? Vamos dar nome aos bois aí. Ele atende a uma demanda. Tem essa demanda. Um discurso meio antipolítica. Só que vocês já perceberam quantas vezes não teve discurso antipolítica no Brasil? Ou antissistema? Essa é uma outra coisa que serve pro nosso público pensar aí. Quantas vezes a gente não votou no cara antissistema? Só para presidente. Tá? Uhum. Primeira eleição, Collor, caçador de Marajás. Lembra disso? Opa, nossa, agora ele catou a cartola. Não é? Caçador de Marajás, pô. Porra, contra esses parasitas do Estado. Ele se colocava como um agente de fora, um cara fora do sistema. Porra, o pai dele era deputado, né? Lá atrás, matou um cara, inclusive, né? No Congresso, mano. Cara. Puta, maluquice total, né? Então, da família Collor, uma família tradicional em política, né? Para o bem ou para o mal. E o cara se colocando como antissistema. E o Lula também era, nessa eleição, antissistema, certo?
Depois tem o Fernando Henrique, é o único que a gente não votou como antissistema, por causa do Plano Real. O brasileiro votou porque melhorou a economia. Pronto, beleza. O dólar chegou ali, o É. cara fez Todas, milagre. todas as vezes que eu lembro do Plano Real, eu lembro da bicicleta Ranger da Monark que a gente ia comprar, que mudou o preço, custava R$106. Adorava a Monark, Hoje, gente. só que hoje uma bike é 3 mil Meu reais. Deus, é. 106, cara. Não, eu já pensei nisso também. Falei, o Fernando Henrique, que agora ele já tá muito, muito idoso, né? Mas se ele visse a tabela de preços hoje em dia, o que ele ia dizer? Ia chorar, né? É, porque ele falou que não ia aumentar, né? Ia ficar fixo. Pô. Tem coisa que... Mas, ó, então, Collor, o Lula foi antissistema também, né? Foi. Porra, quando ele entrou a primeira vez, 2002, se vendia como antissistema. Sim. Aí uma provocação, isso serve pra corte. Nada mais sistema hoje que o Lula, certo? Nada mais sistema do que o Lula. Por quê? Ele tá lá dentro, ele entende como a máquina funciona, tem os aliados dele. E muito eleitor acha que ele tá indo como outsider, contramão. Não, nós vamos peitar o capital, blá, blá, blá. Não vai, gente. Ele já é o sistema, entendeu? Ele já foi englobado aí nessa história toda. Então tem que ficar de olho nisso. Mas o brasileiro, Bolsonaro é antissistema. Sim, Não é? sim. Então, o cara é deputado, 30 anos aí, não, vamos votar nele porque ele é antissistema e tal. Não é antissistema, gente, tá? Ele falou já, eu sou do Centrão, pô. Né? Então eu tenho que ficar de olho nessas... E assim, turma, eu tô falando mal de todo mundo aqui, mas vote como achar melhor. Né? A ideia do voto útil é o que eu coloquei no meu vídeo, isso eu não queria esquecer. Fazer voto útil eu acho legítimo. Não sei se eu tenho estômago para fazer. Eu não sei se vocês têm. E aí cada um é que vai fazer essa avaliação. Não sei se eu tenho estômago para voltar a fazer voto útil, né, no menos pior e tudo mais. Mas ele é legítimo. Seja você de esquerda ou de direita, né, tudo bem. A questão toda é não abraçar como se fosse um parça, né, um cara da família. Brother, irmão. Você acredita, não é assim, isso. tanto com a sua experiência, que o país, assim, pode ser que vire uma chave, a população, uma grande parte, se volte para ir... A gente vê, é tão bonito quando fevereiro, né, carnaval. É. Porra, você olha aquela rua, você fala, meu Deus do céu, velho. Fatura pra caramba. Imagina essa mesma energia para melhorar a saúde, melhorar. A educação, que é a base, né? A China tá preparando as crianças. A gente tá preparando o que aqui? Meu, aí as letras, né, não abreviações. Tem mais, é tudo curto, VC, você começa a diminuir o negócio, a escrita mudou. Você acha que tem ainda... Você enxerga sei lá, uma mudança assim tão... Você resumindo, você ainda tem uma expectativa. Acho Nossa, que não. mais pra graça. Você Porra, tem uma quebrou eu, expectativa. vai. Fui mais rápido agora. Uma expectativa de melhora nisso aí. Eu acho que é muito, muito, muito difícil de acontecer isso. Na verdade, não tenho. A resposta curta é essa, não tenho. O que a gente viu foi aquele processo de 2013, 2016, que teve manifestação de rua e tudo mais. É um momento raro, né, de mobilização popular. Né? A gente teve em 13 e 16 mobilizações que foram superiores a das diretas já, em volume. Então, né? Então chegamos a ter milhões de pessoas, somando os manifestantes do Brasil todo, nas ruas. Então você vê que o tal do gigante acordou. Né? O Brasil aí acordou, mas é muito raro, uma vez a cada 30 anos que o Brasil faz isso. E beleza, foi um processo entusiasmado, né? E eu acredito muito nesse processo da mobilização popular, né? Acho que isso é importante, porque você tem que colocar os políticos contra a parede. Tem que deixar eles preocupados. Opa, olha o que está acontecendo. E essas jornadas de junho que aconteceram nesse período aí levaram a uma pressão para os políticos. Eles tinham que dar uma saída. Só qual que é o problema que a gente viu também? Foi a captura desse sentimento de revolta pelas próprias elites políticas. Foi isso que aconteceu. Olhando agora à distância, a gente consegue ver, né? A ciência política é uma ciência da obra feita já, né? Eu tenho que aí é um problema. É o engenheiro de obra pronta. A gente vê, a gente consegue. É muito difícil a previsão. É muito difícil fazer previsão. Para onde vai o Brasil? Eu vou dar um chute ainda nessa minha fala, tá? Para onde vai? Provavelmente eu vou errar. Mas a ciência política, ela sempre ela versa sobre aquilo que já aconteceu. É mais fácil, né? Então, a gente teve essas manifestações todas. E hoje, olhando de 25 para 13, né, esses 12 anos aí, o que sobrou, né, dessa revolta toda, dessa mobilização popular? Surgiram novas elites, pequenos grupos que organizaram as manifestações, participaram das manifestações Antes era pela tarifa, né? Vocês lembram disso? Tarifa do ônibus e tal. Depois contra Dilma. Depois a gasolina, tudo isso. Né, dos caminhoneiros...
Tem tudo isso. Foram... Os caminhoneiros agora, mais recente, ainda vejo uma outra motivação. Eu tô que me veio de lá lembrança agora. Mas teve. Mas teve. Teve lá atrás também. Né? Então, de toda essa mobilização, o que aconteceu? Alguém capturou essa força, né? Essa força política, para quê? Para se ajustar, para se enquadrar como parte do sistema. Muita gente fez isso, tá? Então, infelizmente, o que a gente vê, o ciclo, isso é muito legal, tá? A história das revoluções, um dos temas favoritos que eu tenho é a história de revolução. Revolução russa, francesa antes, a cubana. É uma história de revoltas populares, muitas vezes legítimas, demandas verdadeiras, autênticas, que são capturadas por grupos políticos. Entendeu? Fala, não, deixa comigo que eu vou resolver. Aí surge o cara joga a esperança nele, com o passar do tempo ele vai adequando e vai se assentando, inclusive com as elites anteriores. Né? No Brasil a gente não tem muita ruptura. Para o bem, aí, se é bom ou ruim, cada um decide. Tem umas rupturas meio violentas na história também, né? Não sei se a gente toparia pagar. Mas o Brasil não é um país de ruptura, o Brasil é um país de acordos. O Brasil é um país da pizza, né? Tudo termina em pizza. Então, elas são muito diferentes. Olha o caso do PT, mesma coisa. Né? Começa lá, não, vamos fazer mudança, vamos mudar o Brasil, vamos moralizar o Brasil. Os caras chegam com um preparo, tudo. Com o passar do tempo, ele vai se adequando como parte do sistema, ele é absorvido. Então, isso me leva a pensar, e aí o pessoal das elites, né, me ajudou a perceber esse processo, que a tendência é de que haja surtos momentâneos, explosões políticas muito fortes que com o passar do tempo são absorvidas. É isso. Se você conseguir alguma mudança no processo, ainda beleza. Agora se não conseguir... Você não vai sair de mãos abanando. Só aí... ficou na frente do quartel dormindo. É tipo isso, né? Olha aí, olha isso aí, cara. Teve o que ligou. Cara, você não vai vir pra onde, cara? O que você tá falando? Teve amigo nosso que mandou vídeo. Gente que perdeu emprego, que loucura. Gente que tá sendo preso aí depois do 8 de janeiro e tal, né? Preso, investiu a vida lá, né? Não cabe, não tô nem julgando, né? Mas pega a trajetória dessa pessoa, acreditou num processo tal, não sei o que lá. Tem que aprender com isso, né? Claro que você tem que aprender, claro, você não pode ser inocente desse jeito. O erro gera opções e recomendações, aí a gente tem que ver o que vai fazer. Exatamente. Lego já dizia isso. Giovana tem pergunta, é isso? Tem pergunta, Gê? Não, eu achei que a Giovana tinha pergunta. Eu acho que a gente tem que ficar, essa perda da inocência é fundamental na política, tem que ser isso. Então, eu acho que aí do futuro, vou me arriscar, né? Tenho a impressão de que esse debate sobre esquerda e direita deu uma cansada na galera, não? Vocês não acham isso? Eu acho que já tem gente que já tá... Todo mundo tem o seu lado. É. Muita gente tem o seu lado. Muito difícil achar uma terceira via, alguém que está meio de longe. Mas poxa vida, até quando o Brasil vai nessa fragmentação tão grande assim? Estados Unidos também está nessa, né? Então, não sei, de repente se vier alguém mais equilibrado para acomodar as coisas, eu acho que pode ter uma chance eleitoral aí. Não sei, posso estar errado. Estão ventilando muito o nome do Tarcísio, né? É. Eu acho que é uma possibilidade. O Tarcísio é tipo um Bolsonaro sem os desnatado, descafeinado. Sem ice cream, popcorn. Sem os energéticos da vida. Eu acho que ele é meio que assim, baixos teores, né? Baixos teores de café. Puta vida. Vai saber, vamos ter que ver isso aí. Aí aguardar. É só aguardar. Sensacional. Felipe, passou rápido, cara. Já tá brincando? Já foi? Que papo. Ah, cara, já foi, já. Nem a pau. Foda. Tem que voltar mais vezes. Você vai ter que voltar. Você vai voltar pra falar de revolução. Eu amo esse assunto da revolução. Voltar a falar, porque, cara... É mais legal ainda, poxa. É muito bom. Porque a história, eu acho que... Como dizia o Yuval, né? Alguns gostam do Yuval, do nosso amigo Yuval. O Harari, nosso brother... É que vai mudando, né? As coisas vão evoluindo, né? E tudo é história. Sim. E se a gente também às vezes não olha para o passado, frase do nosso amigo André Martinez que fala: é sempre bom olhar o passado, né? Analisar o passado. Como é que é? Analisar o passado. Rever o passado, analisar o presente e planejar o futuro. Legal. Então eu acho que olhar essas revoluções é muito importante. Pô, vamos fazer um próximo de... Isso é muito bom. Porque é muito válido, cara. Porque aí eu acho que acredito eu que conhecendo as revoluções a gente pode já começar a olhar para o nosso país de uma forma diferente. Claro. Porque tem muitos processos que a gente não sabe o que aconteceu, que já contaram pra gente, que não é aquela história que contaram. Pode estar naquele livro que você leu lá, que você ganhou do governo, tinha uma coisa lá e você tá acreditando piamente naquilo. E talvez tenha sido diferente. O Rapa já dizia, né? Lá do A, lá do B, né? No disco dele lá. Eu posso só dar uma arredondada? Só não... Manda bala. Porque a gente acabou falando muito de política, é o tema, né? Que a gente conversou, acho legal e tudo mais.
Mas eu queria deixar o recado do que é mais valioso do que a política partidária ou essas pessoas todas que a gente falou. A importância de você construir esse repertório de leituras. Eu acho que o meu canal, eu penso... ainda concebo ele dessa forma. Eu coloco na capa lá a Virgínia, para chamar atenção, porque o pessoal vê, né? A gente coloca. Mas se você perceber, eu sou meio que... Eu faço meio que uma armadilha. Eu coloco na capa isso, faço... Né, pego uma notícia da semana, porque o meu interesse é tentar levar o público para um diálogo com essas grandes mentes, entendeu? Com essa conversação, de você poder conversar com o Platão, conversar com Aristóteles de uma forma leve, agradável, interessante, mas eu acho que isso é o fundamental. No meio desse caos todo, não fica vendo notícia só, entendeu? Não, porque senão Só vai alimentando mal na sua cabeça. O que aconteceu? Ficar acompanhando esse noticiário de uma forma tão preocupada. Dá uma afastada, leia os grandes nomes, procure, né? Porque senão vai jogar fora essa obra, tudo isso, esse intelecto. O cara pensou por algum motivo. E é o que a humanidade produziu de melhor nessa área, né? E deixou pra gente, o cara escreveu tal, gente de outros períodos, né? O pessoal subestima o passado, né? Poxa, filosofia, política, tem uma herança, essa é a palavra que eu não usei. A herança da filosofia e da política nos dá olhares muito mais aprofundados, muito mais legais. A vida fica mais divertida e plena, né? Por causa disso. Que é o que os gregos queriam, a vida plena. Esse é o nosso Yuval objetivo. fala, né, que o pessoal do Vale do Silício usa muito ele como uma inspiração e usando a filosofia também para achar produtos para ajudar a humanidade. Mas às vezes... Só que aí às vezes o cara ganha o dinheiro, entra pagando. Aí ferrou. E é a forma de você manter a saúde mental, que é, né, o ponto da nossa ligação aqui, diante de um mundo tão caótico, né, tão bagunçado. Eu acho que a saúde mental tem a ver com esse equilíbrio que a riqueza de pensamento pode dar pra gente. Nossa, perfeito, Felipe. Ele deu o recado, mas eu acho que ele podia dar um outro recado pra câmera, né? O final. Não, a gente vai, mas é o que eu saio aqui sobre essa questão da política, né? Ciência foi sensacional, mas é o que você falou, cara. A lente pra ver a realidade, distanciamento, vigilância e desconfiança. É isso aí, sim. Dessa questão de política. Pra gente não se matar como os nossos vizinhos por conta de... Triste, acabou com a família. PT, Bolsonaro, Lula. Lula tá vivo e Bolsonaro tá lá. Então, a família tá lá. Bem de vida, viu? Muito bem de vida, por sinal. A gente lutar pelos nossos ideais no sentido de bom pra população, cara. Você tem um sistema de saúde funcionando, se tem uma boa educação, é bom pra todos. Exato. Felipe, a gente sempre pede pro nosso convidado olhar pra lente da verdade. Pra lente da verdade. E a gente fala, né? O YouTube sabe melhor que a gente também, que ecoa pela eternidade, cara. Enquanto a gente tiver a senha, eu sempre brinco aqui no final. Ai, Giovanni. E para de inventar rede social de vídeo, porque o YouTube amamos você, YouTube. Ó, dorama pra você, YouTube. Que recado... É o dorama pra você, ótimo. Dorama. Ele nem vai ver, mas tudo bem. Que recado você quer mandar pra ecoar pela eternidade nesse episódio? Pô, isso aí me lembra aquelas perguntas do Abu Janra, cara. Porra, o que é a vida? Porra! Quando ouviu o que é vida. Foi foda. Cara fantástico. Amo foda, saudade, foda, cara. Saudades. Foda. Não, o meu recado sem muita firula é isso. Desconfie de políticos, entenda que eles estão lá felizes da vida enquanto você está brigando aí por causa deles. A política é importante, tá? Eu não estou aqui fazendo... longe de mim fazer um discurso antipolítica. Né? Eu acredito nessa verdade grega de que a política é a gestão da polis, do coletivo, então a gente tem que ficar atento. E essa desconfiança é para isso, que a gente tenha desconfiança em relação a eles, para entender que muitas vezes a gente pode estar sendo usado. E o mais importante, que é o que eu disse aqui, tá? Leia, enriqueça o seu repertório, tá? Porque a vida é muito mais do que o Instagram tem mostrado para você. Né? Então, corra atrás, porque ninguém vai fazer isso por você. Não tem jeito. E seja feliz nesse processo, porque com certeza o resultado é muito satisfatório. Nossa, perfeito. Beleza? Felipe. Maravilha? Obrigado, maravilha. Vamos lá, tripulação. Até o próximo episódio. Né? É isso aí. Valeu, galera. Tchau, até tchau. mais. Tchau. Valeu. Namastê. Maravilha. Muito bom, muito bom.